Oi, eu sou Márcio Cândido. Me formei em Engenharia Elétrica na UERJ em 1996. Em 2008, me tornei mestre em Metrologia na PUC, Rio de Janeiro, e no mesmo ano me juntei ao Inmetro como pesquisador na Divisão de Metrologia Elétrica de L. Hoje, trabalho no Laboratório de Metrologia e Padronização Elétrica LAMP, na mesma divisão. Hoje, nós vamos falar sobre a avaliação dos efeitos da corrente de fuga durante a calibração de dois resistores padrão entre duas pontes de resistência DC e uma ponte de impedância por amostragem digital. Nesta apresentação, serão discutidos os resultados de calibração de resistores padrão de 10K e 100K que possuem uma significativa resistência de fuga. Foram comparados 3 métodos de calibração: ponte comparadora de corrente, método potenciométrico com um divisor de tensão binário e uma ponte de impedância por amostragem digital, a DigiBridge. Este estudo encontrou resultados divergentes entre cada metodologia devido à corrente de fuga e pretende contribuir para estabelecer um critério para a correção ou inclusão de componentes de incerteza durante a calibração em uma destas metodologias. Método por comparação de corrente. Esta ponte é um circuito baseado em múltiplos enrolamentos toroidais, nos quais os enrolamentos primário e secundário conduzem corrente contínua e um enrolamento separado detecta o fluxo de corrente contínua através de um núcleo de material de alta permeabilidade. Os dois resistores a serem comparados, Rx e IRS, são alimentados por fontes de corrente diferentes. A corrente Rx é fixa e a corrente em IRS é ajustada de forma que a diferença de potencial entre Rx e IRS seja zero. Quando o fluxo dentro do núcleo tender a zero, a relação de Spira Nx sobre Ns corresponde à proporção entre Rx e IRS. O Laboratório de Metrologia em Padronização Elétrica LAMP possui a ponte comercial 6010D da Measurement International, que usa um comparador de corrente. A sua faixa de calibração vai desde 1 mΩ a 100 kΩ. Para reduzir os efeitos das tensões e correntes parasitas durante a calibração, esta ponte alterna o sentido da corrente durante a leitura das razões realizadas no resistor. Método potenciométrico com divisor de tensão binário. Esta ponte é baseada no método potenciométrico. A medição dos pontos V1, V2, V3 e V4 é realizada com auxílio de um DVM. O divisor de tensão binário consiste em um circuito de resistores cuja razão pode ser calibrada através de um DVM, resultando em aumento na exatidão das medições. O seletor de divisão binário é ajustado até que a diferença de potencial no DVM seja próximo de zero. Através da medição da razão durante as autocalibrações, a razão de cada ponto de medição é obtida e utilizada para calcular o valor de Rx sobre Rs, como mostra a equação aqui. Ela também tem um guard que é usado durante as medições para compensar a corrente de fuga. O Laboratório de Metrologia em Padronização Elétrica LAMP tem a ponte comercial 6000B da Measurement International, que usa o método potenciométrico com divisor de tensão binário. Sua faixa de calibração vai desde 10 kΩ até os gigaohms e a sua faixa pode ser estendida até 1 teraohms. A tensão aplicada é limitada a 100 volts. Para reduzir o efeito das correntes de fuga e tensões parasitas em determinadas faixas de calibração, esta ponte pode alternar as posições high-low durante as calibrações realizadas no resistor. Ponte de impedância por amostragem digital DigiBridge. A DigiBridge foi desenvolvida no Inmetro e pode realizar comparações em fase
ou seja, impedâncias de mesma natureza ou em quadratura, ou seja, através de capacitores, sendo as impedâncias de 4 terminais. Ela opera com uma ampla faixa de frequência, de 50 Hz a 3 kHz, e impedâncias de 1 nanofarad a 1 microfarad e resistência de 10 a 100 kΩ, com incertezas de medição em torno de algumas partes por milhão. A ponte digital proposta utiliza sintetizadores digitais que operam em sincronismo com a referência interna, relógio de um digitalizador. A amplitude e a fase dos sinais de saída são ajustadas com precisão por software e protegidas por amplificadores especialmente projetados. Os reguladores digitais adaptáveis do software de controle permitem o equilíbrio da fonte. Nesse slide, vou enumerar alguns fatores que influenciam na calibração de resistores padrões. Temos a temperatura, a resistência de isolamento dos terminais e conexões do cabo de resistores, a umidade, tensão, pressão, deriva de curto prazo, corrente de fuga e ruído de baixa frequência devido ao material do resistor e sua faixa de resistência. Considerando que a maioria dos fatores que influenciam na calibração do resistor estão controlados, foi criado um diagrama simplificado de um resistor padrão. Neste diagrama estão representados a resistência sob calibração, com seus terminais high e low, e a resistência de fuga interligada à caixa de proteção, representada pelo terminal ground. A avaliação realizada seguiu as seguintes etapas. Com o termômetro foi medido o isolamento dos cabos de conexão, obtendo valores superiores a 10 teraohms para uma tensão de 50 volts. Foram escolhidos um resistor de 10 kΩ e um outro de 100 kΩ com uma resistência de fuga conhecida. Foi também medido com o termômetro o isolamento desses resistores. Foram realizadas medições na ponte, comparadora e BVD, com o terminal ground do resistor ligado ao barramento de terra da ponte e com ele em flutuação, e depois foram comparados os resultados. Medições com o termômetro. Este diagrama mostra a medição realizada no resistor a ser calibrado com o termômetro. O diagrama mostra que ao medir a resistência de isolamento, ela medirá o paralelo de RL2 com a soma de RL1 e Rx. A tabela mostra os valores da resistência de isolamento com ordem de grandeza de gigaohms. E mostra também que à medida que aumenta-se a tensão aplicada no resistor, esta resistência diminui. Medições na ponte comparadora de corrente. Ao medir o resistor com a ponte comparadora, sem conectar o terminal de ground, o resultado da medição será o paralelo de Rx com a série das resistências RL1 e RL2. Este diagrama de ligação mostra a conexão do resistor com a ponte comparadora de corrente. Este diagrama também ilustra a alternância no sentido da corrente durante a medição do resistor. Como a polaridade da ponte é positiva, a corrente entra através do terminal high de Rx e RL2 é eliminado, sendo representada essa corrente por redirect. Quando a polaridade da ponte é negativa, a corrente entra através do terminal low de Rx e RL1 é eliminado, sendo representada por I reversa. Então, nesse caso, o resultado de uma calibração seria o valor de Rx em paralelo com a média de RL1 e RL2. Esta tabela ilustra os resultados obtidos durante a calibração. Delta corresponde à diferença entre o valor de floating e o grounded. Observa-se que os valores em flutuação são maiores que os obtidos com o terminal ground conectado.
Através dessa diferença, é possível observar a presença de uma resistência de fuga considerável. Medições na ponte potenciométrica com divisor de tensão binário ou simplesmente BVD. Nesta ponte, os resultados de calibração em flutuação foram próximos dos obtidos utilizando-se a ponte comparadora. A figura mostra a conexão do terminal ground ao guarde DAC da ponte BVD, onde as resistências de fuga RLS2 e RLX1 são eliminadas, deixando RLX2 e RLS1 em paralelo com o resistor padrão RS. O paralelo de RLX2, RLS1 e RS tenderiam a elevar o valor da razão Rx sobre Rs. No entanto, a ponte com divisor de tensão binário consegue compensar a influência da corrente de fuga dos cabos e resistores. Esta tabela ilustra os resultados obtidos durante a calibração. Delta corresponde à diferença entre o valor floating e o grounded. Observa-se que os valores em flutuação são menores que os obtidos com o terminal grounded conectado. Nesta configuração, o resistor RS utilizado é um de 10 kΩ e possui resistência de fuga acima de 100 teraohms, sendo sua influência descartada nessa análise. Medições na DigiBridge. Devido a algumas restrições técnicas, só foi possível medir o resistor de 10 kΩ na DigiBridge na configuração floating. Foram aplicadas 4 frequências diferentes com uma tensão de 5 V RMS. Esta tabela mostra os resultados obtidos da resistência e a constante de tempo tal. Delta é o valor da diferença entre o valor obtido na DigiBridge e o valor obtido na ponte com divisor de tensão binário para uma tensão aplicada de 10 volts. Ela mostra que os valores obtidos na DigiBridge são inferiores aos da ponte com divisor de tensão binário, mas a diferença está dentro da incerteza de calibração, que é de 4 microohms por ohm. Comparação gráfica dos valores obtidos nas três pontes. Este gráfico ilustra os valores obtidos das três pontes nas configurações floating e grounded. Observa-se que os valores floating são bem próximos, como seria esperado, e os ground nas pontes BVD e DigiBridge são maiores que os obtidos na ponte comparadora. Comparação gráfica dos valores obtidos na ponte CCB e BVD. Este gráfico ilustra os valores obtidos das três pontes na configuração floating e grounded. Observa-se que os valores floating são bem próximos, como era esperado, e os ground nas pontes BVD são bem maiores que os obtidos na ponte comparadora, mostrando a influência da resistência de fuga no resultado final. Estimando o valor da resistência de fuga. Como a diferença entre a ponte comparadora e a ponte com divisor de tensão binário são menores que uma parte em 10.000, é possível explicar ou estimar o seu valor. Fazendo algumas considerações, considerando que RL1 igual a RL2, no termômetro o valor da resistência de fuga é igual ao valor medido por 2, na ponte comparadora ele equivale ao valor nominal de Rx dividido por delta CB, e na BVD ela equivale a Rx dividido por delta VPD, que será dividido por 2. A tabela mostra que os valores obtidos têm a mesma ordem de grandeza, tendo pouca diferença. Conclusão. A ponte BVD compensa a influência da corrente de fuga durante a calibração das faixas de 10 kΩ e 100 kΩ. A ponte comparadora não tem um sistema similar de compensação de corrente de fuga, e as características de corrente de fuga do resistor a ser medido nesta faixa deve ser observada. Na ponte comparadora, a ausência do termômetro
é possível estimar o valor da resistência de fuga e calcular uma possível correção ou componente de incerteza para a sua calibração. Os valores Grounded encontrados nas de Bridge foram satisfatórios em comparação com os obtidos na PVD. Obrigado pela sua atenção. Nosso e-mail para esclarecimento de dúvidas está no site ou no artigo.